Olá, sejam bem-vindos todos e todas ao painel de notícias. Nesta edição, vamos falar sobre a proteção de uma reserva criada para conciliar conservação ambiental com o modo de vida de populações tradicionais. E tem muito mais, não sai daí! Acordo homologado na Justiça Federal prevê medidas para conter desmatamento ilegal em reserva extrativista. No IT Notícias, decisões que asseguraram direitos a cidadãos que buscaram a justiça. Começa agora. Fica comigo. Reserva extrativista, ou RESEX, é uma área protegida de uso sustentável e de conservação da cultura de populações tradicionais. São criadas para conciliar conservação ambiental e desenvolvimento local, protegendo a natureza e o modo de vida de populações como seringueiros, castanheiros e ribeirinhos. Existem mais de 90 RESEX no Brasil, cobrindo mais de 15 milhões e meio de hectares. Nas RESEX, são permitidas a coleta sustentável, a agricultura de subsistência e a pequena criação de animais sem desmatamento. Um exemplo de RESEX é a Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre, batizada em homenagem ao seringueiro, que impulsionou esse conceito para transformar proteção ambiental em uma ferramenta de dignidade para quem vive da floresta. E os moradores da RESEX Chico Mendes fazem parte de um acordo homologado na Justiça Federal que prevê o mapeamento das áreas, a regularização das ocupações e outras medidas para conter o desmatamento ilegal. A reportagem de William Nascimento começa com um depoimento de Cleison Monteiro. Ele é presidente da Associação dos Moradores e Produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes de Chapuri. Ele conhece bem a realidade da reserva. É de suma importância que uma família sabe, principalmente o tamanho da sua área e até onde que é realmente a área que essa família pode usar. Porque quando essa determinação ela é por colocação, isso não fica bem claro, né? Isso não fica bem claro e realmente isso traz muito problema tanto para a família que está vivendo lá, quanto para a própria associação, e inclusive o próprio órgão gestor que é o ICMBio. A Resex Chico Mendes, criada em 1990, é considerada a segunda maior reserva nesse segmento do país, com uma área de quase 1 milhão de hectares, que abrange 7 municípios. Moram lá mais de 10 mil pessoas, que em sua maioria vivem da extração da castanha do Pará e da coleta do látex, matéria-prima usada na fabricação da borracha. Mas ocupações irregulares, desmatamento para pastos e venda ilegal de lotes aumentaram a pressão sobre a reserva. Diante desse cenário, o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública para tentar reverter a situação, como explica o Procurador da República, Luiz de Merlo. Uma das questões que dificultava muito e que dificulta uma gestão adequada dessa unidade por parte do ICMBio e mesmo pelos demais órgãos de fiscalização é o conhecimento da exata área, né, da exata dimensão das colocações que são ocupadas pelas famílias beneficiárias, né? E isso traz uma série de problemas, porque a colocação é a medida base para se verificar uma série de outras questões que estão previstas no plano de manejo da unidade. A juíza federal da 4ª Vara Federal do Acre, Manuela de Araújo Rocha, foi a responsável por julgar a ação civil pública. A magistrada explica a relevância do mapeamento na região. Então, cada área de seringal de reserva, ele tem uma denominada colocação, que é um ponto ali de preservação, e ele tem a obrigação de fazer o uso sustentável, seja a extração da borracha, eles vivem também da extração da castanha,
e a agricultura de subsistência. Infelizmente, o que ocorreu é a pressão da pecuária, né, da atividade da agropecuária ali na região, o desmatamento, grandes fazendeiros ocupando áreas de unidade de conservação, que na verdade são unidades destinadas a populações tradicionais e populações mais carentes que já estavam há anos ocupando. Então, essas pressões levaram o quê? Um desmatamento desgovernado na área. Preservar essa área é muito importante. Pensando na solução do problema, o Sistema de Conciliação da Justiça Federal da Primeira Região e o SEJUC, da Seção Judiciária do Acre, homologaram, na sede do TRF1 em Brasília, um acordo entre o Ministério Público Federal e o Instituto Chico Mendes. O compromisso prevê a regularização das ocupações na reserva extrativista Chico Mendes, além de medidas para fortalecer a governança territorial e ambiental da unidade, como o cadastramento de beneficiários, prevenção de conflitos, reforço na fiscalização e combate ao desmatamento ilegal. A primeira iniciativa será o projeto Mapear e Cuidar, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Acre. Ele reúne 4 ações principais: capacitação de jovens extrativistas, educação ambiental, mapeamento das colocações e recuperação de áreas degradadas na reserva, como adianta o presidente do ICMBio, Mauro Oliveira Pires. E nós assinamos aqui esse acordo com o Ministério Público, mediado aqui pelo SISTCOM, porque a finalidade é fazer o mapeamento da ocupação. Nós temos a cooperação com a universidade de fazer esse mapeamento. Então, a fase de capacitação das pessoas para que elas, da própria comunidade, elas próprias ajudem no mapeamento das áreas, já é um trabalho em curso. Nós vamos entrar com um trabalho de recuperação das áreas. Parte dessa área já está desmatada, então precisa ser recuperado. E isso é também uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente, a Universidade e o próprio Instituto Chico Mendes. Então o trabalho já está em curso e agora ganha velocidade com essa assinatura. Para a Procuradora-Geral Federal Adriana Maia Venturini, o acordo representa um compromisso institucional com a proteção ambiental e a segurança das populações tradicionais. A área de degradação ali no estado do Acre, ela é muito avançada e o que retém isso e o que garante ainda o nível de preservação, garantindo inclusive medidas que minimizam os efeitos das enchentes, é a existência dessa reserva extrativista. Então, conseguir colocar todos os atores em uma mesa para a gente conseguir fazer um cronograma sem essa lógica de sanção, de imposição, mas o que é possível do ponto de vista da administração é muito importante, demonstra uma maturidade institucional e um compromisso de todos os atores públicos. Coordenador-geral do SISTCOM, o desembargador federal Pablo Zúñiga Dourado, comemorou a celebração do acordo entre as instituições, a fim de garantir segurança jurídica às famílias e preservar um dos maiores símbolos da luta ambiental no país. Uma série de complexidades que foram resolvidas aqui com acordo na primeira instância, evitando assim que o processo se estendesse por muito tempo e gerasse insegurança jurídica e para no final sair uma sentença, uma ordem judicial que esbarraria novamente numa dificuldade de cumprimento dada a complexidade desse local, né, dessa reserva. Portanto, resolve conflitos que são essenciais para o país e sem abrir mão da proteção de direitos humanos fundamentais dessas populações tradicionais, das comunidades, das pessoas hipervulneráveis que ali habitam. Pensão vitalícia e por morte, gratuidade de justiça, transporte interestadual e inclusão são alguns dos temas do IT Notícias, que começa agora com Roberta Nunes. Acompanhe com a gente. A segunda turma do TRF da Primeira Região decidiu por unanimidade que o INSS deve pagar as parcelas atrasadas de pensão por morte a menor nascido 3 meses após o falecimento do pai. O colegiado entendeu que o benefício é devido desde a data da morte do segurado, afastando o argumento de que o pagamento deveria começar apenas a partir do pedido administrativo.
O INSS sustentou que a pensão já era paga integralmente à irmã do autor e que a inclusão do novo dependente configuraria a habilitação tardia, que não dá direito a recebimento de valores retroativos. A autarquia também alegou o risco de pagamento em duplicidade, mas o relator, desembargador João Luiz de Souza, destacou que o menor só pôde requerer o benefício após o reconhecimento judicial da paternidade, o que, no caso, afasta qualquer penalização pela demora. Além disso, segundo o magistrado, o próprio INSS fixou o início da pensão na data do óbito e que o menor não integrava o mesmo núcleo familiar da irmã, justificando o pagamento retroativo para assegurar a proteção integral ao incapaz. A mesma segunda turma decidiu que a pensão vitalícia paga a seringueiros conhecidos como soldados da borracha não pode ser acumulada com a aposentadoria por invalidez. O colegiado afastou a possibilidade de recebimento simultâneo dos dois benefícios pela autora. A autora da ação buscava o restabelecimento da aposentadoria por invalidez, cancelada pelo INSS, e chegou a obter êxito em primeira instância, mas a autarquia recorreu ao TRF1, alegando que a pensão destinada aos soldados da borracha tem natureza assistencial e, por isso, não pode ser paga junto com o benefício previdenciário contributivo, argumento confirmado pela jurisprudência do próprio TRF1 e do Superior Tribunal de Justiça. Com isso, a turma entendeu ser indevida a acumulação da aposentadoria por invalidez com a pensão vitalícia. No entanto, garantiu à segurada o direito de optar pelo benefício economicamente mais favorável. O TRF da Primeira Região manteve a gratuidade de justiça concedida a um ex-guarda de endemias na ação movida por ele contra a Fundação Nacional de Saúde, pedindo uma indenização por danos decorrentes de intoxicação pelo inseticida DDT. Em seu recurso, a Funasa defendeu a adoção de critérios mais objetivos para conceder a gratuidade. No entanto, a relatora desembargadora federal Ana Carolina Roman ressaltou que a jurisprudência do TRF1 e do STJ não admite a adoção exclusiva de critérios objetivos rígidos para a concessão da gratuidade, devendo ser analisadas as circunstâncias caso a caso. A magistrada destacou ainda que a declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor possui presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada se apresentadas provas concretas em contrário, o que não ocorreu. A desembargadora salientou também que o ex-servidor é idoso e ajuizou a ação para pedir indenização por danos decorrentes de intoxicação durante o exercício da função pública, o que pode gerar despesas relevantes com tratamento de saúde. Sendo assim, a 12ª turma, por unanimidade, manteve integralmente a decisão que concedeu a gratuidade de justiça. A 6ª turma do TRF1 garantiu a uma candidata com deficiência física o direito de refazer o teste de corrida em um concurso para agente da Polícia Judicial, com adaptação adequada à sua condição. A candidata tem neuropatia hereditária, motora e sensorial e havia sido eliminada da prova física após não atingir a distância mínima exigida na corrida, apesar de ter sido aprovada nos demais exercícios. Ao analisar o recurso, o colegiado considerou que a legislação e o entendimento do Supremo Tribunal Federal asseguram às pessoas com deficiência o direito a adaptações razoáveis em concursos públicos, determinando a suspensão do ato que a declarou inapta e autorizando a realização de um novo teste com as devidas adaptações. A mesma 6ª turma decidiu por unanimidade que a Justiça não pode autorizar, ainda que de forma precária, que uma empresa opere transporte interestadual de passageiros por se tratar de uma atribuição da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. O caso envolvia um pedido para operar a linha entre Picos, no Piauí, e Guarulhos, em São Paulo. A empresa argumentou que a lei atual permite que o transporte interestadual funcione por meio de autorização sem necessidade de licitação e alegou que a demora excessiva da ANTT na análise do pedido estaria prejudicando os passageiros que precisam do serviço. Mas o relator do caso, o desembargador João Carlos Maier Soares, explicou que a responsabilidade de autorizar e fiscalizar esse tipo de transporte é da ANTT,
que possui conhecimento técnico para tomar essa decisão. O magistrado destacou que a Justiça pode apenas verificar se a lei está sendo cumprida, mas não pode agir em substituição ao órgão regulador. Por isso, a decisão de primeira instância, que negou o pedido, foi mantida. Vamos ficando por aqui. E eu encerro o painel de notícias convidando você a continuar conectado no nosso portal e nas redes sociais do TRF1, Facebook, YouTube, Instagram e Spotify. E nosso encontro fica marcado para a próxima semana. Tchau!